Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, estaremos apresentando o nosso novo trimestre com muita alegria. O último trimestre de 2019, o nosso quarto trimestre, vai tratar sobre o governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus, de acordo com os livros 1º e 2º Samuel. As lições bíblicas que trataremos na lição de número 1, com o tema Conhecendo os 2 livros de Samuel, o nosso assunto hoje nos convida a entrar no assunto desta primeira lição, quando vai tratar na introdução sobre o homem que Deus escolhe para reinar sobre Israel. Nos tópicos, nós vamos estudar paulatinamente sobre os personagens principais do livro e estudaremos também a situação espiritual do povo de Israel quando estava diante do sacerdote Eli. Queridos, a lição ela nos leva até o tópico de número 3, onde vai tratar da busca de um rei. E levará também ao alicerce de uma dinastia davídica. Estudaremos o último tópico, falando sobre o líder Samuel. E esse Samuel, quando nós estudamos a lição, tratará de ser um divisor de águas, sendo ele profeta, juiz e sacerdote. Queridos, com muita alegria que nós iniciamos mais um trimestre abençoado. Queremos desejar a todos um bom trimestre. Iremos nós estudar com muito afinco, com muita dedicação, tratando a respeito deste livro de Samuel. Nós vamos estudar este livro de acordo com a lição. Queridos, conforme nós já anunciamos na lição de número 1, que vai tratar sobre como Deus escolhe homens para reinar sobre Israel, a lição ela vai tratar sobre a maneira do próprio Deus reinar sobre o povo antes mesmo de haver reis humanos. Conforme a lição que vai nos levar um governo divino em mãos humanas, isto mostra que lá na frente o povo pediu um rei, que isto abalou muito o coração de Deus. Que rei eles querem? Eles já têm um rei. Então Deus se entristeceu muito com esse pedido. Então vamos ver como é que Deus escolhe homens para reinar, e a teocracia que estava no reinado de Israel. Isto é, havia Deus como único rei sobre todo Israel. Mas por que este ato de rebelião, desta busca de um rei, o povo inteiro querendo para si um rei? Vocês observem que quando Moisés subiu no monte, o povo não quis falar com Deus, e o povo disse a Moisés: fale tu conosco e não Deus. O povo sempre procura um intermediário. O povo sempre procura distanciar do verdadeiro Deus. O que nós vamos estudar nessa lição de número 1 é a base para a vinda do reinado de Davi, a transição desse período dos juízes, que nós temos Samuel como o último dos juízes, e sendo ele primeiro depois de Moisés. Vale lembrar que havia também muitos outros profetas, como Abraão foi um profeta, como Enoque também profetizou. Então, ele era um dos profetas. Então, nosso comentário vai falar sobre Samuel, mostrando o privilégio que Deus lhe capacitou desde o seu nascimento.
a gente está estudando que Samuel, ele teve uma liberdade, um privilégio de oferecer altar a Deus em qualquer lugar. Então Deus, ele vendo o problema espiritual na vida de Israel, mediante um fracasso de um sacerdócio levítico que estava na mão de Eli, já velho, com a cegueira, que não conseguia enxergar pecados, que não havia disciplina no seu lar. A gente percebe, meus irmãos, que Deus é um Deus de emergência. É um Deus que trabalha abrindo a porta da emergência. Como o sacerdócio levítico não estava mais funcionando na pessoa de Eli, Deus vai levantar um homem, um líder de emergência, que vai colocar para funcionar o sacerdócio de Melquisedeque. Então, a gente percebe que Samuel, entre os que foram tirados da madre como nazireu, isto é, os nazireus da Bíblia, conforme a gente tem João Batista, Samuel e Sansão, que foram frutos de madres estéril, de impossibilidade humana, a gente vê que Deus levantou estes homens, inclusive Samuel, para apaziguar a tempestade espiritual que estava tendo na casa de Israel. E a gente vê que Samuel foi tirado do ventre da qual sua mãe ofereceu tudo a Deus quando não tinha nada. Então Samuel, sendo nazireu nascimento, sua própria vida de nascimento, consagrado a Deus, vivendo no templo para a glória de Deus, isto mostra que Deus, ele vai trabalhar com um governo, isto é, teocrático, antes de eleger um homem como rei de Israel, porque o povo pediu. Mas veja, Deus trabalha, Deus, Theos, Elohim, ele trabalha com 3 unções. As 3 unções que Deus trabalha. 1, 2, 3. A primeira, sacerdote. Segunda, juiz. A terceira, profeta. Então Samuel, ele era sacerdote, juiz e profeta. Então, esta unção estará lado a lado com Deus na vida de um homem chamado Samuel, certo? Aonde Deus trabalha na sua teocracia, nesse governo teocrático sobre o povo de Israel, que são unções que vão atrás de Deus eleger e colocar sobre aquele que o povo pediu, o rei. Então, na aula extra que estudaremos, nós vamos ver essas unções que Deus quis colocar em Saul. Que Saul rejeitou essas unções, depois Deus, ele coloca em Davi. A gente vai ver devagar isto aqui. Então, Samuel, ele tinha o poder judicial, juiz. Ele tinha o poder sacerdotal, sacerdote. Ele tinha o poder profético, profeta. Então Deus usava essas 3 unções concentradas em uma só pessoa. E aquele que ia ser rei, ele teria a graça de Deus de quê? De também
julgar o povo, de ser juiz. Deus também daria graça ao rei de ser juiz. São unções que Deus trabalha na sua teocracia, governo de Deus. Deus levantando pessoas de uma forma emergencial quando o sacerdócio vigente estava em decadência. Aí Deus levantava Nazireu, conforme toda a história de Israel. Então, nós temos um governo teocrático. Quem é o rei? O único Deus. Como pedir um rei se ele já tinha um rei? Como eu peço um rei se eu já tenho um rei? Insensibilidade espiritual, moral. Insensibilidade. Deus era o único que reinava. Mas como o povo andava por vista e não por fé, ele viu as outras nações pedindo e tendo rei. E conforme as outras nações tinham um rei, eles também pediram um rei. Israel pediu um rei sobre eles. Isto ofendeu muito o coração de Deus. Isto ofendeu. Por quê? Porque eles estavam pedindo o que eles já tinham. Eles estavam pedindo o que eles já tinham. Como é que eu já tenho um rei e peço um rei? Está faltando sensibilidade espiritual. Então, o coração de Deus estava muito ofendido. Veja aí, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 19. Então, Deus, na sua parte teocrática, antes de eleger o rei humano, porque a lição vai tratar sobre isto, porque Deus vai escolher o rei, é Deus quem vai dar a canetada e vai dizer quem é o rei de Israel, mesmo eles querendo o rei, é Deus que toma as rédeas da nação por meio do rei. O que nós observamos é que, ao lado de Deus, trabalha três unções: a unção judicial, a unção sacerdotal e a unção profética. Estas unções revelavam o governo teocrático de Deus sobre a nação. Deus levantava Samuel com essas três unções para que Israel saísse do fracasso espiritual. Aí o que nós observamos é que Deus vai trabalhar na vida de Samuel como? Deus sendo juiz, Deus sendo sacerdote e Deus sendo profeta na vida de Samuel. Então, Samuel, ele tem este governo teocrático junto com a nação. E as três unções estavam associadas a Samuel. Então, Deus é soberano. Quando o povo pediu um rei, Deus, já na sua presciência, encaixou o pedido dentro do governo que Deus já estava previsto para o mundo. Então, em Samuel, nós vamos ver as bases para o estabelecimento de um governo onde Jesus será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a base para um governo através de Davi. Então há um encaixe perfeito dentro do projeto. Não foi vós que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós. Vocês estão pedindo rei, vocês vão ter um rei. Então, o ato de julgar, de ser juiz, seria dado ao rei humano. Então, haveria de ser passado unções de Deus
ao homem o governo divino em mãos humanas. Esta é a nossa lição que estamos tratando. O que nós estamos estudando é que há um projeto de Deus de levar as unções para o rei. Então nós temos o primeiro rei que vai receber a unção. Número 1, número 2, número 3. E na aula extra, você não pode perder, porque trataremos desse assunto, porque que Saul não recebeu a unção. Esta questão de colocar óleo na cabeça não vale nada, não. Saul vai ter que querer receber a unção. Como é que Saul recebe a unção? Tem 3 formas. Saul não sabia que estava sendo preparado para a sua vida 3 unções. Saul terá as tentativas para receber estas unções. As 3 tentativas será passada de uma forma íntegra na aula extra. Então, lembra de Noé? Quando Noé soltou o corvo? Aí depois Noé soltou a pombinha lá na arca. O que nós podemos ver aqui é uma figura onde Davi, ele foi que veio cumprir a vontade de Deus. Saul veio primeiro, mas veio apenas preparar o caminho para Davi. Saul estava só esquentando o motor para Davi. Louvado seja Deus. A desobediência de Saul e sua rejeição às 3 unções também passaremos adiante nas aulas. Deus permitiu que o espírito maligno que agora, já que Saul não recebeu as unções que estava prevista para o rei a quem Deus elegeu e escolheu, já que ele não foi ungido com as 3 unções, então resta vir um espírito da parte do Senhor, que a gente vê que não é um espírito bom, mas maligno, que veio com a permissão de Deus e veio atormentar Saul. E aqui nós temos um primeiro discernimento espiritual. Qual é o discernimento? É que aquele que quer matar não é Saul, mas o espírito maligno. Já que nós estudamos aulas passadas que tratava sobre batalha espiritual e que a luta não é contra carne e sangue, então a nossa luta não é contra o Saul, mas sim contra o espírito maligno que atormentava Saul. Nós temos que dizer para o Golias, ele está afrontando não é o exército de Israel, ele está afrontando é o exército do Deus vivo. Então temos que triunfar sobre os demônios que estão nas pessoas para ganhar a alma delas para Cristo. Então, Saul, ele vai ter que receber a unção do óleo. Glória a Deus. Saul, ele vai ter que ser ungido, mas ele vai correr, ele vai se esconder. O que nós observamos, meus amados irmãos, é que Deus tem uma coroa preparada de rei. Deus tem uma capa de profeta preparada para o ungido. Deus tem uma unção especial sacerdotal para o ungido. Então, quando o governo não quer a liderança profética por meio de Samuel, então o Samuel vai para trás do governo. Vou mostrar isso bem claro. Então, já que Saul não quer fazer a vontade de Deus, não quer obedecer,
porque é melhor do que sacrificar. O Saul não quer Deus. Então, rejeitando o Samuel, que é a palavra profética para o Israel, já que o governo que é liderado por Saul rejeitou a liderança de Samuel, então Samuel, ele agora sai dessa parte aqui, que está na frente de Saul, Então, já que o Saul rejeitou essa unção profética que vinha sobre ele, então Samuel sai da frente e ele vem para onde? Para trás de Saul. Então ele vem para cá. Está na Bíblia isso aí. Onde é que eu posso ver? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 31. O que nós observamos é que, quando Saul rejeitou a unção de Deus, o governo profético foi para trás. Mas por que Samuel ficou para trás de Saul? 1 Samuel 15, 31. O que foi que Samuel foi fazer? Deus já estava levando Samuel para as montanhas, para dar início a uma escola de profeta, para preparar os novos profetas, a nova elite, da onde vai sair um Davi, que será um rei sobre a casa de Israel. E Deus disse que eternamente não vai faltar rei sobre Israel. O que nós estamos dizendo é que Saul rejeitou Deus, ele reinou sem a arca o tempo inteiro. A arca representava a presença de Deus, e Saul rejeitou a Deus. Então Samuel, ele foi cuidar do propósito real de Deus, enquanto Saul reinou sem Deus, sem a unção de Deus. Saul estava pensando, eu posso reinar sem a arca. Eu posso reinar sem o Samuel. Quando o profeta não dirige a nação, ele vai lá para trás. Mas essa parte aqui, ele vai estar numa escola, preparando profetas para o novo governo de Deus. Novos obreiros virão. Novo líder está chegando. Samuel vai formar homens na escola dos profetas, porque um novo governo vai ser estabelecido. A função é preparar novos profetas. A função é que esses novos profetas venham para o novo governo, o de Davi. Então Samuel nem sabia quem seria esse próximo rei. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos estudando sobre Samuel, aquele que foi ouvido por Deus. O seu nome quer dizer, foi uma oferta do tudo no meio do nada, onde era madre frutífera, não tinha nada, ela deu tudo antes de nascer. Ela orava, eu estou falando agora da mãe de Samuel, aquela mulher, Ana, orava a Deus, e a melhor coisa que ela achou para estar na presença de Deus foi a oração, que ela decidiu como a melhor decisão. Então, sendo Eucana pai de Samuel da tribo de Efraim, e sua mãe, Ana, que tinha um ventre que estava disposto a Deus, o que nós observamos é que entre a Ana, que quer dizer graça, o nome, e a Penina, que o nome quer dizer joia, nós temos o quê? Que a graça venceu exatamente a riqueza. A joia foi vencido pela graça. O que nós temos é que Ana fez um voto e entrega o seu ventre para um grande milagre. Havia uma grande necessidade, e essa necessidade
era de vir um líder para dar conselhos, para fiscalizar, para manter a justiça. Deus, ele sabe levantar um homem que saiba trabalhar com vinho sem se corromper. Não como Noé, como bebeu e ficou bêbado e ficou nu. Não como Adão, que tomou do fruto e comeu. Nós estamos falando de um homem que mexeu, pegou, porque era sacerdote, no vinho, mas não se corrompeu. Então Samuel, assim como nos dias de Elias e Eliseu, ele trabalhava na condução espiritual de Israel, da nação. Lembra do rei Joás, aquele que viveu no tempo de Eliseu? Joás sabia e reconhecia que o Eliseu, o profeta, ele era o condutor espiritual, isto é, o governante espiritual da nação. O clamor do rei Joás era o mesmo de Eliseu quanto a Elias. Porque ele diz, Abi, Rehev, Israel, o Parachaíve, que é uma pergunta, que quer dizer, quem vai assentar nas carruagens de Israel? Governo espiritual sobre Israel. Moisés, Samuel, Davi e Salomão, todos líderes de um povo. E todos os líderes precisam subir a Peniel, porque é lá que a pessoa tem o seu caráter transformado, porque ele tem um encontro com Deus. Não é a riqueza nem a pobreza que mudará o caráter, mas é o estar cara a cara com Deus que você será transformado. Glória a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, Deus elegeu um homem para o governo, assim como ele elegeu também Moisés para governar o povo de Israel. Lembra do José, que foi governador do Egito? Que passou por tudo aquilo, vendido, foi lá para o calabouço, e assim chegou ao governo, mas o líder, José, não soube fazer um novo líder, como Moisés fez um líder, como Elias também fez um líder. Estou falando de Eliseu. Estou falando de pessoas que serão sucessores na sua história. Por que entrou um novo rei que não conhecera José? Porque José não soube fazer a continuação da liderança. Ele não soube fazer discípulos. Então Deus vai ter que levantar um Moisés, sem precisar de passar pelos irmãos, sem precisar de passar por ser vendido pelos ismaelitas, pela casa de Potifar. Deus vai pegar o Moisés de bebezinho e levar para o palácio. Já ganhou muito tempo. Eu estou mostrando que há um hiato entre o José e o Moisés. E neste hiato houve um período de escravidão, muitos anos. E em todo o período negro espiritual de Israel, Deus levanta homens para cumprir a sua promessa, a qual fez a Abraão. Então, Deus não vê como o homem vê. Deus escolhe com o coração e o homem escolhe com seus olhos. Os homens escolhem vendo se ele tem armadura, se tem aparência, se tem força, se tem experiência. Mas Deus, ele olha e elege com o coração. Então a tática de Deus para Davi é fazer de Davi um rei
que seja exemplo para todas as nações da terra. Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, com muita alegria que nós abrimos uma aula para a explicação sobre o líder Samuel, do nosso tópico de número 4. Samuel, o divisor de águas. Nesta aula, nós vamos fazer uma ligação com a primeira aula que já postamos a respeito da árvore genealógica de Samuel. Samuel, ele era sacerdote. De onde vinha esse sacerdócio de Samuel? Nós só podemos entender quando nós estudamos a origem na sua genealogia, quem eram seus pais, de onde saíram. Este é o nosso assunto que iremos tratar nesta aula. Queridos, conforme a gente está estudando esta lição, falando sobre primeiro e segundo livro de Samuel, vale lembrar que Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e os Merares. Vamos fazer aqui? Na árvore genealógica nós temos o seguinte. Levi, fazendo aqui os 3 filhos: Gerson, certo? Os Coates ou Coatitas, filhos de Coate, e os Meraritas, filhos de Merari. Ok? Então, nós vamos chegar exatamente onde nós queremos. Então, o clã da família de Levi, vindo por seus filhos, que nós vamos tratar isto lá em 1 Crônica, capítulo 6, versículo 16, versículo 33 ao 38, versículo 22, versículo 23, versículo 25, 26 e 27. Aonde o que nos interessa nesse assunto é a família de Coate. Porque da família de Coate nós temos os filhos de Coate. Esses filhos de Coate saem aqui nessa árvore genealógica 4 filhos. Quem são eles? Vamos lá? Arão, pai de Moisés, pai de Miriam, pai exatamente de Arão. Depois nós temos o Uziel, que não vai interessar nesta aula. O Hebron, também nós não interessamos nesta aula. E o que vai interessar é este aqui, o Izar. Este aqui que vai interessar. Esse também me interessa nesta aula, para nós chegar lá em Samuel. Então, dentro desta árvore genealógica, nós temos Levi, Coate, que tem 4 filhos. O que vai me interessar é este e este, para chegar aonde nós queremos. Onde é que nós estamos chegando? Vejamos. Arão, ele tem exatamente, quantos filhos? 3. Moisés, Arão e Miriam, ok? Já chegamos aqui em Arão. Levi, Coate, Arão e Arão. Então, de Arão, nós temos 4 filhos. Arão é o cabeça. Aí nós temos de Arão quem? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ok? Então, o que nós chegamos é exatamente na família que Deus autorizou para ser o quê? Essa família aqui foi autorizada para ser
sacerdote. O que nós temos aqui é que é de Arão e os seus filhos que está o sacerdócio nacional, certo? Isto é, arônico. O sacerdócio só sai por Arão e seus filhos. É isso que a gente vai chegar lá exatamente em Samuel, o sacerdócio de Samuel. O que nós estamos tratando é exatamente o quê? É que nós chegamos em Arão, nós chegamos no sacerdócio chamado de Levítico, porque ele está na cabeça lá, porque é da família de Levi, mas nem todo levita é sacerdote. Mas de Arão e seus filhos, todos sacerdotes são levitas. São da tribo de Levi. Ok? Beleza? Então nós chegamos exatamente aonde nós queremos. Aqui, nos sacerdotes segundo a ordem levítica. Agora vamos para lá? Aqui nós temos, Levi, Coate e Izar. De Izar sai o Coré, ou Corá, depende da tradução. Só muda o E para o A. Aí nós temos, Joel. Tem outros aqui que a gente não vai falar, porque é da mesma família, porque senão vai ficar muito longa. Mas vamos chegar aqui, em quem? Em Jeorão. Quem era o Jeorão? Ele era pai de quem? O texto diz, Eucana. Quem era esse Eucana? Era o pai de Samuel. Presta atenção. Samuel. Então eu cheguei aonde eu quero. Eucana, pai de Samuel. Este que nós estamos estudando. Primeiro e segundo livro de Samuel. Então nós chegamos exatamente na árvore genealógica de Samuel. Samuel, ele é da tribo de Levi, mas não era sacerdote levítico. Então, sacerdócio de Samuel não era este aqui, de Arão. Porque o Samuel, ele não vem de Arão e seus filhos. Samuel vem de Eucana, de Jeorão, Corá, Izar, Coate e Levi. Então, ele habitava nos termos de Efraim, beleza, com certeza. Muito obrigado pelos comentários. Nós estamos fazendo essa correção a respeito de Samuel. Então, ele era, na sua árvore genealógica de seus pais, vindo da tribo de Levi, conforme eu disse que todo levita que saía daqui não era sacerdote. Só saía o sacerdócio, da onde? De Arão e seus filhos, porque Moisés que instituiu Arão. Do outro lado, o Samuel era sacerdote. Agora, de onde era esse sacerdócio? Vamos estudar? Vamos lá. O sacerdócio de Samuel era um sacerdócio que Deus havia entregado. Por quê? Porque o sacerdote vigente na época de Samuel era o Eli. E todos os seus filhos estavam... vamos fazer aqui? Nós temos o Eli, o sacerdote vigente da época de Samuel. Certo? Que era da ordem levítica. E nós temos o Samuel, que era sacerdote. Não de Arão, não da ordem levítica, mas o texto diz que ele era sacerdote. De onde vinha esse sacerdócio? Lendo Números, capítulo 6, versículo 2, nós temos o quê? Fala a respeito do Nazireu. Então, o Nazireu
Deus usava tanto homem ou mulher, para quê? Para a obra de Deus, porque ele se consagrava e ele era levantado por Deus em uma obra emergencial quando esse sacerdócio aqui falhava. No caso aqui, Eli e seus filhos. Eles falharam aqui. Eli falhou. Seus filhos falharam. O que nós temos é o seguinte: Deus levantou Samuel como nazireu, e o sacerdócio dele, de Samuel, era o mesmo do sacerdócio que tinha Moisés. Qual era? O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Samuel estava exatamente no seu nazireado, mas estava de pé de igualdade com o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que vem desde Adão e chegando a Moisés. Por isso que, quando houver uma falha no sistema levítico, Deus levanta um nazireu. No tempo de Jesus, Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes, eles estavam caídos. Então, emergencialmente, Deus levantou quem? João Batista, para ser um nazireu, para levar o povo ao arrependimento. Ele não precisava ir ao templo, ir até a bacia, onde tinha as águas. Mas as águas de João Batista eram o Jordão, o rio Jordão. Então, Deus levantou de uma forma emergencial João Batista, porque o sacerdócio atual, vigente, estava caído. O que nós observamos é exatamente o quê? Que o sacerdócio arônico, ele era exclusivo. Era só de homens. O sacerdócio que estava no Nazireu, nesse caso aqui, o Samuel, o texto é bem claro. Poderia ser homem ou mulher. Deus poderia levantar aqui, nesse nazireado. Não era exclusivo só de homens. Poderia ser homem ou mulher. O que nós observamos é o seguinte, que, de acordo com a ocasião em que vivia Israel, na sua decadência espiritual, o sacerdócio levítico, ele era substituído exatamente nestas ocasiões de falha, como aconteceu aqui com Eli e com seus filhos, que eles fracassaram. Então Deus levantou exatamente quem? Samuel, com autoridade na casa de Deus, no povo de Israel. Amém? Então, Deus sempre levantará homens e mulheres quando o ministério local estiver em falha. Deus, ele capacita homens desde o nascimento, consagra, e assim ele vem fazer a obra dentro da casa de Deus. Como aconteceu nos dias de Samuel, aonde Eli e os seus filhos, que Eli era o sacerdote principal, o sumo sacerdote principal, que falhou. Por isso que o Samuel, ele ia em Gilgal fazer o sacrifício. Ele não dependia do lugar chamado Siló, aonde era sacrificado no tabernáculo. Então, os levitas sacrificavam no tabernáculo. Era o lugar aonde eles sacrificavam. Mas Samuel, ele poderia sacrificar fora do tabernáculo. Por quê? Porque ele não era sacerdote levítico. Ele não vem de Arão, dos filhos de Arão.
Ele vem de quem? Ele vem exatamente de Georão, Izar, Coate e Levi. Glória a Deus. Deus abençoe a você, sua família, que esse complemento sirva para tirar algumas dúvidas que estão no nosso meio. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, nossa segunda aula, se Deus quiser. Amanhã nós teremos um novo vídeo, se Deus quiser, trazendo um novo assunto sobre curiosidade no livro de Samuel. Nós já temos a aula extra pronta para enviar para o seu zap. Nosso zap é 85 91 28 12 60. Então, você faz uma doação de qualquer valor, vai receber todas as 13 aulas do trimestre, deste último trimestre de 2019, onde nós estudaremos as 3 lições. Está imperdível a aula extra. Nós estamos falando sobre as 3 unções que Deus tentativas de Deus na vida de Saul. Deus abençoe, fica na paz e até o nosso próximo vídeo. Amém?